Olá, pessoal. Aqui é a Luciana da Sim. Vou falar um pouquinho com vocês sobre como manejar um paciente com oclusão arterial aguda no pronto-socorro. Antes da gente entrar no manejo em si, quando que a gente vai suspeitar do diagnóstico? A gente sabe que as principais causas de oclusão arterial aguda são trombose arterial e embolia arterial. Então, a gente vai suspeitar do diagnóstico naqueles pacientes com fatores de risco para aterosclerose e, consequentemente, fatores de risco para trombose arterial, como pacientes hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos e tabagistas de longa data, ou naqueles pacientes com fatores de risco para embolia, pacientes portadores de fibrilação atrial ou que possuem disfunção ventricular com aneurisma apical que predispõem à formação de trombos ventriculares. E a gente vai suspeitar quando esse paciente se apresenta no pronto-socorro com quadro clínico compatível com oclusão arterial aguda. E qual que é esse quadro clínico? O quadro clínico ele é constituído pelo que a gente chama dos 6 P's. Então, o paciente se apresenta no pronto-socorro com quadro de dor no membro acometido, palidez e cianose, ausência de pulsos, redução da temperatura, já que a gente tem redução da irrigação, parestesia. Em casos de isquemia mais prolongada, pode haver até mesmo paralisia do membro acometido. Então, como que a gente vai manejar esse paciente no pronto-socorro? Como com qualquer outro paciente grave, o primeiro passo é medidas de suporte. Então, manutenção de vias aéreas, estabilização hemodinâmica e correção dos distúrbios hidroeletrolíticos. E quais são as medidas específicas que a gente vai adotar para esses pacientes? Então, a analgesia é uma prioridade para esses pacientes com oclusão arterial aguda. Então, esses pacientes, eles vão se beneficiar do uso de analgésicos simples, como dipirona e paracetamol, mas muitas vezes a gente precisa lançar a mão de analgésicos mais potentes, como os opioides. A dor isquêmica, ela tem um componente neuropático, então esses pacientes podem se beneficiar do uso de anticonvulsivantes, como gabapentina e pregabalina, e do uso de antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina. Além disso, a gente vai manter esse paciente em repouso no leito, em proclive, como vocês podem ver na imagem, para facilitar a irrigação do membro. E está indicado também o aquecimento passivo do membro, que a gente faz com algodão ortopédico e faixa crepe. É importante que a gente evite a compressão do membro para a gente não dificultar ainda mais a irrigação. E o aquecimento do membro, pessoal, ele nunca deve ser feito com compressas quentes ou aquecedores térmicos, porque como a gente falou, esses pacientes, eles podem evoluir com uma redução da sensibilidade do membro acometido e isso aumenta o risco de queimadura. Além disso, está indicado o uso de AS estatina para todos os pacientes com doença arterial periférica. O AS, ele retarda a formação de trombo plaquetário sobre a placa de aterosclerose, reduzindo o risco de progressão. E, embora não tenha muitos estudos randomizados e controlados que avaliaram o papel da anticoagulação plena, é um consenso entre as equipes de cirurgia vascular prescrever e tem um papel importante naqueles pacientes com oclusão arterial aguda de etiologia embólica. E existe espaço para trombólise sistêmica? É uma medida que a gente não faz habitualmente, porque é uma medida que tem baixa taxa de sucesso e aumenta muito o risco de sangramento. Então, como que a gente vai prescrever esse paciente que chega para a gente no pronto-socorro com quadro de uma oclusão arterial aguda? Como a gente falou, a gente vai manter esse paciente em repouso no leito em proclive para facilitar a irrigação do membro. É fundamental a analgesia. A gente pode lançar mão de analgésicos simples, como dipirona e paracetamol, mas lembrando que muitas vezes a gente vai precisar usar analgésicos mais potentes, como, por exemplo, os opioides, que aí entra a morfina. A dor isquêmica, como a gente falou, ela tem um componente neuropático, então esses pacientes podem se beneficiar do uso de gabapentina. A gente pode chegar até uma dose de 1.200 miligramas 3 vezes ao dia, e também do uso de amitriptilina, que a gente pode chegar a uma dose de até 150 miligramas por dia.
O AS, a gente faz uma dose de ataque de 300 miligramas e deixa uma dose de manutenção de 100 miligramas por dia. Para esses pacientes, está indicado o uso de estatinas de alta potência, que pode ser tanto rosuvastatina quanto a atorvastatina. Além disso, a gente não pode esquecer da anticoagulação plena, que pode ser feita tanto com enoxaparina, na dose de 1 mg por quilo subcutâneo de 12 em 12 horas, quanto com heparina não fracionada, que a gente faz uma dose de ataque de 80 unidades por quilo e deixa uma dose de manutenção de 18 unidades por quilo por hora, e aí a gente vai ajustando conforme o valor do TTPA. Mas a gente falou do tratamento clínico e em relação ao tratamento cirúrgico, em que a gente vai basear a nossa conduta? A gente vai basear no aspecto do membro acometido. E para isso, a gente usa uma classificação que é chamada de classificação de Rutherford. Essa classificação ela é constituída pelas categorias 1, 2A, 2B e 3. A gente classifica como Rutherford 1 aquele paciente com uma oclusão arterial aguda, mas que o membro ainda é viável. Então, é aquele paciente que ainda não evoluiu com alterações sensitivas e motoras e não tem ainda alterações de Doppler arterial e venoso. A gente classifica como 2A aquele membro que a gente chama de ameaçado marginalmente, em que esse paciente ele já começou a apresentar alterações sensitivas discretas e alterações no Doppler arterial. A gente classifica como 2B aquele membro chamado de imediatamente ameaçado, em que esse paciente ele já começa a evoluir também com alterações motoras. E a gente classifica como 3 o membro que a gente já considera inviável, que é aquele membro já com isquemia prolongada, que evoluiu com uma anestesia profunda, paralisia do membro e que tem alterações tanto no Doppler arterial quanto no Doppler venoso. Em relação ao tratamento definitivo, como que a gente vai fazer? Então, aqueles pacientes classificados como Rutherford 1, em que o membro ainda é viável, está indicada a revascularização dentro de 24 horas. Naqueles classificados como 2A, em que a gente considera o membro ameaçado marginalmente, está indicado a revascularização dentro de 6 horas, e nesses casos, a gente tem tempo para fazer um exame de imagem para planejamento cirúrgico. Aqueles classificados como 2B são os membros que a gente chama de imediatamente ameaçados, e esses pacientes, eles têm indicação de uma revascularização de emergência. E aqui a gente não pode perder muito tempo com o exame de imagem, a gente precisa encaminhar esse paciente para o centro cirúrgico o quanto antes para a gente tentar salvar o membro. Aqueles pacientes classificados como Rutherford 3 já são pacientes que evoluíram com membros inviáveis e têm indicação de amputação primária. As técnicas cirúrgicas, elas ficam muito mais a cargo da equipe de cirurgia vascular, mas só a título de curiosidade, a gente tem a embolectomia cirúrgica, que é uma técnica boa para êmbolos de localização mais proximal. A gente tem a revascularização com bypass, que é uma técnica boa para aqueles pacientes que têm doença arterial periférica disseminada, com lesões extensas, porque a gente consegue bypassar todas as lesões. A gente tem também a abordagem endovascular, que pode ser feita com trombectomia mecânica, trombólise intraarterial ou angioplastia com stent. Uma coisa que é fundamental a gente lembrar, pessoal, é que depois da revascularização, esse nosso paciente, ele pode evoluir em que a gente chama de síndrome de reperfusão, em que a gente tem uma liberação de conteúdos celulares de células mortas na circulação, depois de restaurado o fluxo sanguíneo, e esse paciente pode acabar evoluindo com o quadro de uma hipercalemia e acidose metabólica, que pode levar a arritmias e instabilidade hemodinâmica. Então, esse é um paciente que a gente precisa ter atenção redobrada depois da revascularização com reperfusão do membro. Obrigada, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.